Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, rapaziada. Espero que vocês estejam entendendo a matéria e conseguindo fazer os exercícios. E vamos lá para mais outra matéria aqui, ó. Nesse caso, a gente vai falar de momento ou torque de uma força. Isso daqui se encaixa no tópico de dinâmica e de estática, né? Dinâmica em certos casos onde você tem um movimento e estática no caso de tratando de corpos em equilíbrio de forças, né? Então vamos aqui, ó, só um começo que eu dei o começo de dinâmica lá para a gente poder entender. Aí eu vou dar o comecinho de estática agora nesse slide, só um resuminho aqui, ó. A estática é uma área da física na qual se estudam corpos sob equilíbrio de forças, portanto, a segunda lei. Calma que eu não sei se eu comecei a gravar. Deixa eu só ver, gente. Vai que não começa. Aqui, ó, tá gravando. Aqui, ó. A estática é uma área da física na qual se estudam corpos sob equilíbrio de forças. Portanto, segundo a segunda lei de Newton, como a força resultante é nula, a aceleração também é nula. Assim, o sistema se encontra estático. Como então ele falou aqui, ó, na segunda lei de Newton, né, princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes aceleração. Ele falou que a força resultante do sistema, quando um corpo está estático, está em equilíbrio de forças, é zero, né? Como ele está em equilíbrio de forças é zero, a aceleração de qualquer corpo nesse sistema vai ser zero, a aceleração resultante. Se a aceleração resultante é zero, não tem aceleração, não tem movimento, o corpo se encontra em inércia, né? Como esse sistema se encontra em equilíbrio, o sistema vai se encontrar em inércia. Caramba, gaguejei agora, que isso? Aqui, ó. Quando é necessário trocar o pneu de um carro, ao utilizar a chave de rodas em formato L, imprimimos uma força segurando o cabo da ferramenta mais próximo ou distante do seu centro de rotação. A essa distância, dá-se o nome de braço de alavanca. Então, né, não sei se já passaram por isso, já devem ter passado de quando você passa por um buraco ou você passa por cima de uma valeta com o carro, né? Uma valeta, tipo, meio fio, assim, passa no lugar errado com o carro. Aí roda, estoura o pneu, você tem que sair lá do carro, né? Pegar o macaco, pegar o triângulo, colocar, né, na rua ou na estrada, né? Levantar o carro, tirar todas as porcas do pneu. E como que a gente... que se imprime a física nisso, né? O que é de importante? Você tem a dúvida de onde você colocar seu braço, né? Da onde você vai imprimir a força, aonde você vai ter um melhor resultado, você vai usar menos força, vai ter um trabalho menor para você conseguir girar a porca desse pneu. É mais próximo do centro de rotação aqui ou é mais afastado do centro de rotação? Vamos ver então aqui, ó. Então, assim, ao executar o movimento para soltar a porca do pneu, a pessoa que executa a força realiza um trabalho menor, quanto mais distante do centro de rotação o indivíduo imprimir a força em questão. Por que isso ocorre? Então, aqui, ó, se a gente olhar esse esquema, a gente vê que a força aqui imprimida, a gente vai ver depois, a força ela é imprimida, é sempre a decomposição de forças que está em 90 graus, né, perpendicular com o plano do cabo da chave em L, tá, né? E, se for, por exemplo, uma força diagonal, que a pessoa que está imprimindo a ação, o operador aqui, ele tá imprimindo, se for diagonal, a decomposição de forças vertical, que é a levada em consideração nas contas, né? Então, esse movimento que a gente está vendo, o momento, o torque, ele gera aqui, né, um movimento circular, né, um trajeto circular devido a essa força perpendicular aqui, né? E a gente vai ver na equação dela, né, e na unidade dela, que ela é representada em joules, a unidade no SI do momento do torque, né? Por que isso? Então vamos ver aqui, ó. A equação do momento da força, ela é momento é igual a força vezes distância. Distância do centro de rotação, né? Que eles chamam de polo. Então aqui, ó, se a gente for ver, o centro de rotação está aqui e aqui está
o local onde é imprimida a força pela pessoa, né? Então a força perpendicular que está fazendo o vetor da força 90 graus aqui, né, perpendicular, que está fazendo ter um movimento de rotação aqui, ó, né, para um sentido anti-horário, ele que tá fazendo todo esse trabalho, né? Ele que está gastando energia para que essa ferramenta possa fazer o movimento de girar essa porca, né? E em alguns casos aqui, ó, eu coloquei essa fórmula porque eles podem colocar o momento é igual a força vezes B. O que seria B? Seria braço de alavanca, que é a mesma coisa da distância aqui, né, do centro de rotação. Então aqui, ó, se a gente for ver um exemplo, aqui, ó, a gente vê que, por exemplo, o braço de alavanca aqui seria 15 centímetros. E na fórmula, a gente sabe que o braço é em metros. Então, se a gente fizer uma análise dimensional de tudo isso aqui, ó, momento é igual a força vezes braço, força, a unidade de força é Newton, né? E a unidade de braço é metros, né? Não é SI. Então, se a unidade de braço é metros, a gente viu lá no trabalho e na potência, né? Que Newton vezes metro é igual a joules. Então, aqui a gente vê que o momento e torque é a energia gasta para você fazer um certo trabalho, né? E como o momento e a força, ela é uma grandeza vetorial, a gente vê aqui, ó, por se tratar de uma grandeza vetorial, o torque precisa de sentido e direção, além de módulo para ser definido, né? Então a gente tinha visto isso em grandezas vetoriais. Uma grandeza vetorial ela precisa aqui, ó, do sentido, da direção, do sentido que nesse caso é o anti-horário, a direção e o módulo, né? O valor numérico lá da força. Aqui ó, vocês podem ver, eu coloquei para vocês que várias fórmulas aqui tem mais e menos, né? O que é esse mais ou menos na equação? O que significa ele aqui, ó? Mais ou menos. Significa que, como ela é uma grandeza vetorial, ela precisa de direção, sentido e módulo. Então, se ela tiver no sentido que foi postulado diferente de como a física postulou, porque a física postulou para facilitar os cálculos, né? O sentido horário. Então, aqui ó, embaixo essa seta azul representa o sentido horário, que seria positivo, e aqui ó, e no esquema aqui de cima seria tudo no sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário é negativo para a física. Como, claro que você poderia colocar se quisesse, né? Poderia ver o seu sistema lá de momento e torque e colocar no sistema o sentido horário negativo e o sentido anti-horário positivo, por exemplo. Não ia fazer diferença. Mas só que para fins de cálculo, né, e para internacionalizar, por exemplo, o estudo nesse sentido, para você conseguir, qualquer pessoa de qualquer lugar conseguir fazer uma conta, eles facilitam o uso disso, postulando que o horário é positivo e o anti-horário é negativo, né? Então aqui, vamos ver um exemplo de um exercício de aplicação. Aqui, ó. Deixa eu ver só se tem mais uma matéria aqui em cima. Não. Só explicando que a força é em 90 graus, né? A força na fórmula do momento, o torque representa a resultante de força perpendicular aplicada pelo indivíduo na chave em L, formando um ângulo de 90 graus com o plano do eixo de rotação. Aqui. Então, um exercício de aplicação aqui, ó. Uma força de 200 newtons é aplicada perpendicularmente ao plano de uma porta, em uma distância de 50 centímetros do eixo de rotação dessa porta, que passa a girar no sentido anti-horário. O torque produzido por essa força é igual a... Então, vamos ver, ó. A pessoa imprimiu aqui uma força para abrir essa maçaneta, né? E essa maçaneta, ela vai girar no sentido anti-horário. Então, a gente já vê que o resultado dessa equação tem que dar negativo. Então vamos ver lá, momento é igual a força vezes braço. Momento é igual a 200 vezes B, por quê? Força, ele falou lá que é 200 newtons, e o braço ele falou que era 50 centímetros, né? Mas só que na equação é utilizada as unidades no SI. Então se está nos 50 centímetros, a gente passa para metros, né? Então fica 200 vezes 0,5 metros, que é a mesma coisa que 50 centímetros. Você faz 200 vezes 0,5, vai dar 100 joules. E aí, como a maçaneta gira no sentido anti-horário, menos 100 joules, né?
Portanto, agora, ó, deixa eu ver só qual o tempo que deu para poder começar o próximo assunto. Opa, 10 minutos certinho.